Você sabe a quem o seu filho adora? Isso é importante porque o segundo mandamento diz que não devemos fazer imagem de escultura. E a criança adora alguém. E como ela tem a capacidade de pensar, ela tem a capacidade de imaginar, ela pode adorar a um Deus criado segundo a sua imaginação, ainda que ela não tenha dado forma visível, materializado aquele pensamento, mas o Deus da sua imaginação. Ou então ela pode olhar para o Deus da Bíblia com distorções, caricaturas, criar a sua caricatura do Deus da Bíblia. E isso é condenado. A Bíblia condena a adoração ao Deus imaginado, ao Deus das imaginações. E nós não devemos duvidar que Deus é poderoso para, num ensino fiel dos pais crentes aos seus filhos desde o ventre, ele possa aplicar a sua graça e salvar já no ventre, inclusive. Vou dar um exemplo bíblico. João Batista adorou a Jesus no ventre. Quando Isabel se encontrou com Maria, Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus. O texto registra de propósito que a criança no ventre de Isabel se alegrou com a criança no ventre de Maria. E o Espírito não registrou isso para outro propósito, entre outros, a não ser para nos ensinar que Deus tem adoradores em qualquer idade. Não importa a idade, Deus consegue aplicar a sua salvação. Ele é poderoso. Então nós não podemos desprezar, abandonar os pensamentos de nossas crianças, sermos incrédulos, como nem o diabo nem o mundo são. Você vê que há todo um interesse do sistema corrupto, do diabo, de expor as crianças a pensamentos de toda sorte para encher suas mentes de todo tipo de informações. E as crianças têm sido doutrinadas, corrompidas na sua forma de pensar. E nós, como crentes, com a palavra de Deus, não podemos deixar de ensinar toda a Escritura para a criança. E por que eu estou dizendo isso? Um dos legados de Westminster, né, que é o símbolo de fé de Westminster, é a pergunta 4 do Breve Catecismo, ou a pergunta 7 do Catecismo Maior, que é o que Deus é. E lá está respondendo que Deus é Espírito perfeitíssimo, eterno, imutável, seu ser, sabedoria, poder, bondade, justiça, bondade e verdade. Eu tenho que tratar desse tema com as crianças devidamente. Mesmo que ao abordar cada atributo, sejam assuntos além da nossa capacidade de compreensão. E isso é falar sobre Deus. É você mostrar que Ele é além da nossa capacidade de compreensão. E conduzir a criança a todos os conceitos desses atributos para que ela conheça o Deus verdadeiro. E ela passa a lidar, administrar os seus pensamentos e ter uma relação correta com o Deus verdadeiro. Um Deus que ela não fecha os olhos na hora de orar e pensa em um corpo. Isso é idolatria. Se ela está pensando em um Senhor, em um corpo. Ah, mas Jesus tinha corpo, então vou pensar em um corpo. Não, isso é idolatria. A Bíblia condena isso. Deus não tem corpo como os homens. Você não sabe como é Jesus. Se você imagina um corpo não sendo Ele, o Cristo, então isso é idolatria. A Bíblia condena qualquer adoração segundo a minha imaginação. Então eu devo pensar em Deus como Ele é. A respeito disso, nós estudávamos na igreja e eu fiz a pergunta, estudávamos sobre o ser de Deus, os seus atributos, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois sobre as duas naturezas do Redentor, do Cristo, da pessoa do Salvador. E ao concluir toda essa fase, uma irmã me disse,
na escola dominical para todo mundo ouvir, a vida toda eu cultuei e adorei pensando em Deus como sendo uma pessoa só e não três, só que um momento se apresentando como Pai, outro como Filho e outro como Espírito Santo, mas é a mesma pessoa e o mesmo ser. E agora eu estou vendo que eu estou errada, porque ele é um ser só, mas é três pessoas ao mesmo tempo. Então isso é o modalismo, irmãos. Isso é heresia chamada modalismo, que foi refutada nos primeiros séculos. Então observe que a estrutura de pensamento pecaminosa tem essa tendência de olhar para as verdades bíblicas sempre com problema, com distorções. Você não precisa ser do primeiro século nem dar nome ao modalismo. O modalismo está aí. Se você não trabalhar com as crianças, elas vão pensar de alguma forma, mas não vão se relacionar com Deus verdadeiro. E eu não posso ser incrédulo. E desde o ventre eu digo às crianças, às mães na nossa igreja, olha, evangelize sua criança desde o ventre, ore com ela, por ela, fale de Jesus desde o ventre. Deus vai aplicar a salvação no dia que Ele quiser, mas a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então pregue a palavra, expunha a sua criança a toda a verdade, não a toda a mentira. Não ache estranho, e mostre para a criança que não é estranho pensar em Deus como Ele se revela. O Adão e Eva não tinham esse problema. O estranho, o difícil, o que não é lógico, não é normal, é a gente pensar em Deus, sendo criaturas de Deus, pensar em Deus como Deus não é. Caricaturar, achar estranho, pensar em Deus como sem princípio nem fim, como um ser que não pode ser pensado, que eu não devo, na minha oração, fechar meus olhos e pensar em formato, porque ele não tem forma, e eu penso, e ele não tem corpo como os homens, e ele é invisível, e eu então não penso em forma, nada disso, mas eu penso como ele é um ser impensável. Eu penso no impensável, eu penso no eterno, no bondoso, no ser que é onipotente, onisciente, onipresente, gracioso, justo, que zela pela sua santidade, portanto, um Deus irado, e ao mesmo tempo o Deus que é amor, o Deus que é santidade, o Deus que é justiça, o Deus que é a verdade. Eu penso assim, e eu oriento minha criança a pensar assim, tem que ser assim. Nós estudávamos esse assunto com as crianças da igreja, e uma criança perguntou assim: eu posso considerar então, para falar do ser e das pessoas que nós conceituamos bíblica, teológica e filosoficamente o ser, e também as pessoas, pessoa, né? O que é o ser um ser, e o que é ser pessoa. E mostramos que animais não são pessoas e o ser humano não é animal. E o que diz o darwinismo, né? Que o ser humano é um animal racional, bobagem. Isso é mentira. Nós mostrando que não é, que isso é mentira. E então, no ser de Deus e tentando administrar a ideia de ser e a ideia de pessoas, a criança perguntou assim: eu posso considerar Deus como uma massa de modelar, que eu fiz uma bola, daí seria o ser, e eu divido essa bola em três. Você veja que ela está demonstrando ali justamente a pecaminosidade da sua forma de racionalizar as doutrinas. E você tem que ajudar a criança nisso. Então, nós mostramos que isso é pecado, porque ela primeiro estava limitando Deus, dando forma a Deus, e Deus não tem limite, não tem forma, não tem corpo. Segundo, que ela estava dividindo o ser, as pessoas e o ser. E ainda que as pessoas sejam distintas, o ser não é divisível. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo ser. Não posso dividir. Isso é muito para minha mente, mas é assim que eu penso. E aí, curiosamente, uma das crianças, uma outra criança, após concluirmos a pessoa das duas naturezas do Redentor na sequência, ela disse assim: vê se eu estou entendendo correto, pastor. Então, Deus
é um único ser divino, e o conceito de ser é esse, e de divino assim, a natureza divina é essa, os atributos são esses. E Deus é 3 pessoas, e o conceito de pessoa é esse. Então as pessoas são 3 do mesmo ser, que é um ser só, sendo que o Pai não é o Filho nem o Espírito, o Filho não é o Pai nem o Espírito, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. E sendo que mesmo indivisível, o Filho foi quem encarnou, se fez homem, como é a antropologia bíblica, o ser humano, porque nós tínhamos estudado já o ser humano. Então, um corpo com a alma, uma pessoa com um pensamento, mas Jesus não é 2 pessoas. Ele é 2 naturezas numa só pessoa, e ele tem, portanto, uma mente divina e humana. E ela descreveu tudo assim de uma forma magistral. Os pais estavam lá, um presbítero estava lá acompanhando, o presbítero Pablo, e no final ela disse, então, e Jesus é o mesmo ser de Deus, mas ele quem encarnou, e não foi o Pai quem encarnou, não foi o Filho quem encarnou. E eu tenho que adorar a esse Deus e crer nesse Jesus, dessa forma. Isso. Aí ela disse, então eu não entendi não. Aí imediatamente eu disse, agora você entendeu. É exatamente esse espanto que você fez, essa conclusão que você fez, que ele é além da sua mente. É esse Deus aí que ele está se revelando. Então a gente precisa trabalhar com as crianças. E Westminster, a Assembleia de Westminster, ocorrida no século XVII, deixou, com aqueles 121 teólogos na Inglaterra, deixou o maior legado para a gente administrar todos esses assuntos de forma sistemática e muito clara, para conduzir todas as práticas de adoração dos nossos filhos. A oração, o cantar, o culto. Por isso que muitas vezes a criança está deslocada dentro do culto, porque ela não está exposta a todo o evangelho. Veja, a Bíblia não manda você evangelizar fazendo resumos, mapas mentais curtinhos de coisas. Muitas vezes a obra missionária nada mais é do que isso, você pegar e sair cortando doutrinas e não fazer harmonia de todas as doutrinas de toda a Escritura. E você faz recorte e diz, não, aí já está, e juntar um grupozinho, e aí aluga um espaço, e você põe umas cadeirinhas lá brancas, e põe um som, e põe alguém para tocar, e pronto, já começou o culto, e ali está todo mundo adorando, sem conhecimento devido. O ID de Jesus é fazer discípulo ensinando a guardar todas as coisas, todas as coisas. Então, se você não está cuidando de todas as doutrinas para a pessoa guardar todas as coisas, não é a missão que você está fazendo. Pai, mãe, vocês são os primeiros missionários dos seus filhos. Então ensine tudo sobre Deus, sobre a salvação, sobre as alianças, sobre todas as doutrinas bíblicas, para que seu filho não esteja praticando o pecado de idolatria, adorando uma caricatura, ao invés do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador e do verdadeiro Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe.